Olá, meus queridos alunos aqui do Escola Online. Estamos começando a semana 1 do volume 6. Vamos falar sobre o gênero textual notícia e o gênero textual reportagem. Essa aula, galera, ela tá muito bacana, né? Mas antes de a gente começar ela, gente, não se esqueça, como de praxe, passa nas nossas redes sociais, segue a gente por lá se você não segue ainda, e aqui no YouTube, gente, se você não está inscrito ainda, essa altura do campeonato, se inscreve aí no nosso canal também. E se você está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Vamos começar a aula então. Bom, galera, primeiro uma explicação, né, sobre o que são esses gêneros textuais. Basicamente, né, a notícia é um gênero discursivo, assim como a reportagem. O que isso significa? Um gênero discursivo significa que você passa, né, um discurso textual para alguém. Mas, né, não necessariamente esse discurso ele vai ter, vamos dizer assim, opinião. Né? No geral, quando a gente pensa em discurso, a gente pensa muito em opinião. A notícia, né, como a gente vai ver, ela é o registro de fatos, né, de um interesse mais geral. Geralmente com a opinião fora dela, mas não quer dizer que às vezes apareça, tá bom? Até mesmo porque é um texto neutro, né? Uma neutralidade de opinião numa escrita textual é impossível de acontecer, beleza? Né? Mas dá para você tentar minimizar ao máximo. Né? E você vai tentar trazer, né, coisas que são bem atuais. Né? A coisa da notícia é a atualidade dela, por isso as notícias muitas vezes elas estão erradas. Né, isso acontece demais, mas tem uma diferença entre fake news e notícia errada. Né? Notícia errada, às vezes, é uma coisa que tipo, aconteceu agora, 2 minutos atrás. Aí a galera, pô, é um negócio muito bombástico e tal, explodiram um prédio, né? Aí o cara vai lá, pô, monta a notícia e tal lá rapidão, aí eles especulam algumas coisas, falam umas paradas que parece ser o intuito daquilo, né, mas muitas vezes, pô, descobre depois que, né, às vezes o cara acha que foi um negócio criminoso, ok, papapá, né, e depois eles descobrem, né, que foi um cano de gás que vazou e não foi, né, criminoso, foi uma parada acidental, né, mas aí é um erro que aconteceu, né, não por querer espalhar uma coisa falsa e tudo mais, ou querer causar pânico social, por exemplo, né, como, né, os vários políticos nossos fazem às vezes, né, o próprio governo nosso espalha algumas fake news, isso é muito bizarro, né, então é muito diferente, né, uma coisa da outra, beleza? Né? E aqui a finalidade, né, ela é primeiramente informar o leitor, né, tentar relatar e tentar trazer esses fatos registrados. Né? Então, e uma coisa muito importante que a gente vai ver é que geralmente, né, ela tem um público-alvo, então geralmente a linguagem ela também é focada nesse público-alvo, e a gente vai ver mais uma característica das notícias ainda que é muito importante, né, nas atividades, beleza? Já a reportagem, ela às vezes se mistura um pouco com essa coisa da notícia, só que além de caracterizar essa situação, além de trazer, né, o registro dos fatos, tem uma observação maior ali, e você tem um tema mais abrangente, né? Então, ela é produto de uma atividade que né, tem um caráter, né, de objetividade, neutralidade, mas não é tão forte quanto a notícia. Tá? Por quê? Porque como é uma coisa de observação, como é uma coisa que gasta muito tempo, e você, tipo assim, realmente, né, pega aquele tema e vai trabalhando, você vai entendendo mais, né, é interessante, né, que a opinião do repórter esteja ali, que a subjetividade dele esteja ali. Por quê? Porque com isso, né, você consegue ver um posicionamento, né, e além do posicionamento, você consegue aprender junto com o que esse cara aprendeu. Né? Então a reportagem ela costuma ser bem maior também, costuma ser um texto bem mais extenso, né? Assim como quando é vídeo, né? As notícias elas são coisas curtas, as reportagens são coisas de meia hora, 1 hora e meia, 2 horas. Né? Então são textos que são mais encorpados também, envolvem muita pesquisa, né? E vários outros fatores. Bom, gente, aqui a gente vai ter um textinho, né, que é esse de 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa, né, a notícia o títulozinho da nossa notícia.
Então, né, ele começa falando que os consumidores do mundo inteiro admitem, né, e tem ali tudo mais, né, e depois ele traz, né, as informações. Fala sobre descobertas, pesquisa que foi feita em 7 países, com mais de 7 mil pessoas, sobre os hábitos, né, pela quem realizou e tudo mais. Né? Então, olha só, depois ele traz alguns dados e etc. para conseguir comprovar aí, né, o que ele está falando, né, sobre essa pesquisa. Então, gente, é um textinho bem padrão, bem tranquilo mesmo. Né? Então, como que a gente vai resolver essas questões? Vamos lá. Primeiro, a finalidade do texto fica clara logo no primeiro parágrafo. Qual é ela? Né? O texto apresenta opinião, fato, destaque. Bom, o texto, né, tem como finalidade relatar objetivamente, através de pesquisa, né, o vício das pessoas em smartphone. São fatos que podem ser comprovados por esse trecho aqui, né, dos 70% dos entrevistados e tudo mais, né, falam que dormem segurando o smartphone com um percentual, né, de vários lugares. Então, por exemplo, né, no Brasil, né, no nosso caso, um dado interessante, 57% das pessoas precisam do smartphone para ir no banheiro. Eu acho que se a pessoa vai, né, no banheiro sem o smartphone, ela tem prisão de ventre, né? Aqui no Brasil é bem assim. Então, a gente tem visto, né, que o Brasil está bem dentro mesmo dessas características do uso exagerado do smartphone, né, e do vício também. Tá bom? Isso é uma coisa que é bem, já é desde a época de redes sociais antigas, essa pesquisa já está aí. Na verdade, desde o uso da televisão. O Brasil é um dos países que mais vê TV, que mais gasta tempo, né, nas redes sociais, que mais gasta tempo no WhatsApp e que mais fica com o celular na mão. Né? Então é um povo que realmente é muito propício ao vício em tecnologia. Né? Talvez porque a gente não, né, na parte educacional e tal, até mesmo dentro de casa, a gente não influencia as nossas crianças a terem hábitos e passatempos mais saudáveis, tipo como esportes, ou, né, coisas da gente fazer trabalhos manuais e coisas do tipo. Né? A gente não tem uma educação focada para isso. Bom, gente, no número 2, né, essas 6 perguntas, né, que ele coloca ali para nós, né, o que, quando, onde, quem, porquê e como, essas 6 perguntas, gente, elas compõem uma coisa que a gente chama de lead, tá? Lead, L-I-D-E em português e lead, né, em inglês. Lead em inglês significa liderar, o que está no início, né, o que lidera, que começa. Né? Então essa palavra, né, ela foi meio que traduzida, aportuguesada, tá? E significa a mesma coisa. Né? Então, o que foi feito? Uma pesquisa, né, quando? Nessa terça-feira, né, onde em 7 países diferentes, né, quem fez, né, foi realizada pela Motorola, comprada pela Lenovo. Por quê? Para descobrir os hábitos do seu consumidor e como? Através de uma pesquisa quantitativa de mais de 7 mil pessoas, beleza? Então, gente, nem sempre, tá, todas as notícias vão ter essas informações todas, tá? As 6. É muito comum que no primeiro e segundo parágrafo tenha apenas 4. Tá? É muito comum que o porquê e o como não estejam nos primeiros parágrafos, porque muitas vezes eles usam o porquê e o como para montar o resto do texto, já que são perguntas, né, que muitas vezes elas têm mais o que dizer. Tá? Então é comum que você tenha o que, quando, onde, quem nos primeiros parágrafos, né, e o porquê e o como às vezes é desenvolvido mais à frente. Porém, nesse texto a gente vê que já apareceu tudo no inicinho, tá bom? Bom, galera, aqui a gente tem mais 3 questõezinhas. Primeiro, como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico. Em quais suportes a gente tem mais reportagem, né? Então, suporte, em primeiro lugar, é onde o texto está. No caso, os mais convencionais para reportagem serão, né, revistas e jornais impressos ou não, né, como blogs, sites, plataformas de vídeo e podcasts, e alguns outros também. Né? A gente tem, por exemplo, programa de rádio e tal, que também aparece aqui. A própria televisão, né, que eu não coloquei na resposta, né, que também funciona aqui também. Bom, gente, a 4. Né? Entre os gêneros jornalísticos, há aqueles que priorizam a informação e os que priorizam o comentário. Né? Quanto à reportagem, ela é considerada um gênero que se ocupa tanto de informação quanto do comentário. Identifica no texto lido aspectos que caracterizaram como notícia. Então, basicamente, o que ele está falando? Que na reportagem você tem muito comentário, na notícia não. Então, mostra, né, por que não tem comentário. Então, bom, primeira coisa, o próprio fato de ter um lead, né, já transforma em notícia. A reportagem não costuma
ter um lead tão estruturado assim. Além disso, tá, um jeito, né, que a gente consegue observar isso, né, que é o fato do autor trazer essas informações sem intenção de mostrar opinião, beleza? Mas, né, isso não quer dizer que, por exemplo, ele não possa formar opinião em outra pessoa. Né? Um outro fator, além disso, que a gente pode usar para comprovar, é a utilização de terceira pessoa, beleza? Terceira pessoa é um tipo de pessoa textual, né, que ela demonstra que você está tendo um certo afastamento de opinião dali, tá? Então é uma coisa que é muito usada também em textos, né, de como notícia, reportagem, às vezes, né, dissertações de vestibular e tudo mais. E a última, quais são as principais características da reportagem? Bom, gente, aqui a gente tem algumas dessas principais características. Primeiro, texto escrito em primeira e terceira pessoa. Terceira pessoa quando você está falando de algo, de um assunto. Primeira pessoa quando você está dando, né, a sua opinião, quando você está trazendo a sua subjetividade. Tem presença de vários títulos, tá? Não é um só. Tem o título principal e tem vários subtítulos para cada parte da sua reportagem, porque a reportagem costuma ser algo muito grande, às vezes de páginas e páginas, né? Foco em vários temas diferentes, como temas sociais, políticos e econômicos, às vezes temas históricos e temas de ficção, né? Mas são sempre temas que são relevantes para as pessoas, por mais que eles não sejam necessariamente atuais. Isso é uma questão interessante, tá? A reportagem não precisa ser atual, né? Ela precisa ser atual nos seus fatos, mas ela não precisa ficar falando de coisas atuais. Isso é o papel da notícia. A linguagem geralmente é simples, clara, e ela tem um dinamismo legal, costuma ser uma parada divertida de ler, assim, tipo, que te entretém. Usa tanto discurso direto quanto discurso indireto. Discurso direto é quando você coloca a fala diretamente de uma pessoa no texto. Discurso indireto é quando você não coloca a fala, quando você usa o narrador para falar pela pessoa, né? Então, no discurso direto, você usa aspas, travessão e tudo mais. No indireto, você não usa nada disso. Bom, você vai ter tanto a objetividade, ou seja, um texto mais neutro, quanto a opinião, subjetividade. Você vai ter a linguagem mais formal, né? Então não é porque a linguagem é simples, que ela é clara e ela é dinâmica, que ela vai perder a formalidade. Mas ela não é aquela formalidade exagerada que vai fazer você não entender. Formalidade tranquila que dê para que você compreenda. E, né, como de praxe também, é sempre assinado pelo autor ou repórter. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tenha dado para aprender alguma coisinha nova, beleza? Se você gostou, gente, deixa aquele like aqui, comenta aqui também se vocês têm hábito de ver reportagens, se vocês têm alguma reportagem que vocês indicam que é interessante, ou algum documentário também, para a gente trocar uma ideia bacana aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima semana, a gente se vê no próximo vídeo.